Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Neste momento eu saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Amém. Louvado seja Deus, como foi já bem falado nesta noite. Hoje se celebra a Páscoa, né? Onde muitos celebram erroneamente, pensando que Páscoa é doce, Páscoa é coelhinho, Páscoa é chocolate. Mas nós celebramos a verdadeira Páscoa, que é Cristo, que é o Cordeiro de Deus. É aquele que foi morto, foi imolado, o seu sangue foi derramado para remir os nossos pecados. E hoje estamos aqui lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, o Cordeiro de Deus. E nesta noite, amados, eu gostaria de abrir as vossas Bíblias juntamente comigo, no Evangelho de João também, no capítulo 1, no verso de número 29. Eu só queria que os irmãos atentassem para a palavra de Deus, desse mais atenção. Deus, quando Ele fala, Deus sabe o que fala, e cabe a nós atentarmos e obedecermos. No momento do louvor, Deus me mostrava aqui um rolo de linha. E Deus me mostrava que esse rolo estava chegando no final. Já estava chegando no fim. E Deus falava no meu coração que Ele estava dando a última oportunidade, hoje, para que a pessoa tome posição com Ele. Porque o diabo já está com o laço pronto, com a armadilha pronta. O bote já está tudo preparado. Mas Deus me mostrava que hoje Ele estava dando a chance do arrependimento, de um conserto verdadeiro diante do altar do Senhor. Deus falava comigo, avisa, está sendo gravado, avisa, que hoje eu quero conserto. Quem tem ouvido, ouça o que Deus está falando. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. A palavra de Deus diz: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e lhe disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do homem, que nos limpa, que nos purifica, que nos santifica. E nesta noite, amados, nós vamos estar falando a palavra de Deus, e que nós venhamos estar atento, porque se nesta noite tem pecado, Deus quer limpar, Deus quer purificar, Deus quer arrancar pelo precioso sangue do Cordeiro, que foi imolado, mas o sangue é precioso, poderoso. O sangue de Jesus tem poder para perdoar. O profeta Isaías diz que ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branco como a lã, se tornarão mais branco do que a neve, que a branca neve. Amados irmãos, o poder que há no sangue de Jesus de purificar a vida do ser humano, amém? Senhor, nós queremos te louvar, te exaltar e te agradecer, ó Pai, nesta noite pela tua santa e bendita palavra. Senhor, que a tua palavra venha, Senhor, ó Pai, como uma flecha da mão do flecheiro, Senhor, ó Pai, direto ao nosso coração, que esta palavra corte aqui, que esta palavra corte aí, que esta palavra corta, Senhor, ó Pai, na nossa vida e arranca o pecado, arranca a sujeira, arranca toda a mentira, arranca, Senhor, ó Pai, e que nós venhamos
abraçar as oportunidades que o Senhor, ó Pai, está nos dando nesta noite. Oportunidade de conserto, oportunidade de tomada de posição, oportunidade, Senhor, ó Pai, única, Senhor, ó Deus, como o Senhor ministrou no meu coração. Meu Deus, e que nesta noite, Senhor, nós venhamos sair daqui, ó Deus, diferente, que nós venhamos sair daqui abençoados, sair daqui tocados, sair daqui, Senhor, renovados pelo poder da Tua palavra, no nome de Jesus Cristo, Senhor da glória. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Amados, vamos sentar neste momento para nós ouvirmos a palavra de Deus. E eu gostaria de ministrar esta palavra, amados irmãos, a preparação para a cruz. Nós sabemos que Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus, que veio a este mundo com um propósito, que veio a este mundo com um objetivo. Quando Deus olhou, procurou, a palavra de Deus diz que Deus não viu nenhum justo sequer capaz de ser sacrificado, de ser imolado, de pagar o preço pelos nossos pecados. Mas quando Deus olhou e não achou, Jesus Cristo se apresentou e disse: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim, e eu vou lá como Cordeiro de Deus para perdoar o pecado, para salvar e para libertar a vida do homem que está preso na mentira, preso no pecado, preso pelo engano. E agora nós conhecemos a história. Jesus Cristo nasceu, Jesus Cristo cresceu, e com os seus 30 anos ele começou o seu ministério, pregando o evangelho, anunciando a palavra de Deus, anunciando as boas novas de salvação, chamando o pecador para o conserto, chamando ali o pecador para uma tomada de posição com Deus. E Jesus estava naquele momento, amados irmãos, que ele já estava pronto para enfrentar a cruz, pronto para enfrentar a maior dificuldade que ele passou. Nós pensamos que a maior dificuldade foi a morte. Não, amados irmãos, a maior dificuldade não foi a morte. A maior dificuldade que Jesus sabia que ele ia passar era no momento que ele estava lá na cruz. Aquele que é santo, aquele que nunca pecou, aquele que nunca teve pecado, naquele momento, naquela cruz, ele se tornaria maldito, naquele momento ele tornaria, amados irmãos, pecador por nossos pecados, ele iria receber a culpa. E nós sabemos que o momento era difícil, aquele que nunca viu pecado, ele receber essa imundície, receber o pecado, pagando o nosso pecado, pagando o pecado da humanidade. E antes dele passar pela via cruz, Jesus Cristo ele nos ensina algo maravilhoso. Jesus Cristo nos ensina algo, amados irmãos, que nós podemos nesta noite refletir. E eu gostaria que os irmãos abrissem no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Jesus ele se preparou para a cruz. Agora olha para o irmão que está do seu lado e pergunta a ele: você tem se preparado para carregar a cruz? Você tem se preparado para servir a Deus? Jesus Cristo nos ensina algo, amados irmãos, interessante. Que antes dele enfrentar o maior desafio do seu ministério, que era enfrentar a cruz. Cruz quer dizer, amados irmãos, lugar de maldição. As pessoas que morriam na cruz eram pessoas malditas, eram pessoas criminosas, pessoas perigosas, pessoas que haviam cometido atos de violência terríveis. Eles eram julgados e condenados à morte de cruz. Eles eram pendurados num sinal de maldito de Deus. E agora, amados irmãos, Jesus Cristo ia enfrentar, sabendo que estava esperando a cruz, aquela cruz tão cruenta, aquela cruz tão pesada. Mas Jesus nos ensina aqui, amados irmãos, a nos preparar para nós enfrentarmos os desafios, as lutas. Talvez nesta noite Deus está nos preparando. Talvez os problemas que nós estamos passando, amados irmãos, é um meio de Deus nos preparar para enfrentar a vida, para enfrentar as lutas de cabeça erguida. Para nós não desistirmos no meio da caminhada. Por que muitas pessoas desistem? Por que muitas pessoas, amados irmãos, no meio da caminhada, qualquer obstáculo, qualquer problema, qualquer luta volta, sabe por quê? Porque eles foram despreparados. Eles não tiveram preparo. É interessante que se um jogador entrar num campo de futebol
e ele não tiver aquecido, o que vai acontecer com ele? Vai dar cãibra. Se ele já começar correndo ali no campo de futebol sem aquecimento, ele não vai conseguir desempenhar a sua função como jogador e terminar aquela partida e ajudar o time a ter aquela vitória. Porque ele foi despreparado. Se ele não tiver exercitado, fazendo ali as suas atividades físicas, os treinamentos, ele não vai ter aquela boa performance que ele deveria de ter naquele time. Assim também é nós, amados. Tudo na nossa vida, nós precisamos de preparação. E para preparar, amados irmãos, para enfrentar coisa ruim não é fácil. Ninguém está preparado para enfrentar barreiras, lutas, dificuldades. Mas nós precisamos estar, amados irmãos, atentos à palavra de Deus, porque a palavra de Deus, nada acontece sem um motivo, sem um porquê e sem uma permissão de Deus. E a palavra de Deus nos prepara para o que nós devemos passar amanhã. Deus já chega primeiro preparando a gente, nos alertando na palavra. Jesus sabia que o seu dia estava chegando, a sua hora estava chegando. Mas antes de enfrentar aquela dificuldade que era carregar a cruz, Jesus foi se preparar. Se Jesus se preparou, amados irmãos, será que nós não temos que preparar? Vamos aqui para o texto. Capítulo 14, versículo 32. A palavra de Deus diz aqui: foram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu... enquanto eu o quê? Amados irmãos, a preparação do crente se chama oração. Enquanto eu oro. Jesus Cristo, ele é um exemplo de oração, porque Jesus Cristo sempre pregava, anunciava, e tinha uma multidão e pessoas ali cercando. Jesus curava, Jesus libertava, mas Jesus, ele sempre tirava o tempo da oração. Jesus subia ao monte e orava. Jesus ia para o Monte das Oliveiras, orava. E Jesus estava ali sozinho, orava. E antes dele enfrentar a maior luta do seu ministério, que era a cruz, Jesus Cristo disse aos discípulos: olha, fica aqui, que eu vou ali orar. Enquanto eu vou orar. Por que Jesus foi orar naquele momento? Porque Jesus sabia da dificuldade, da luta e da dor que ele ia sentir. Mas que dor é essa, pastor? Foi a dor dos cravos? Foi a dor daqueles pregos atravessando as mãos, os pés? Não, amados irmãos, é a dor de ter receber aquilo que ele nunca fez. Ele pagar um preço daquilo que ele nunca cometeu. É a dor, amados irmãos, maior que Jesus estava ali para enfrentar. Não era somente ser suspendido naquele madeiro, mas era experimentar a separação de Deus. A pior coisa na vida do homem. O homem pode ter dinheiro, o homem pode ter carro, prestígio, o homem pode ter fama. O homem pode ter tudo, mas se não tiver Deus, ele não tem nada. O homem pode, do outro lado, não ter nada, não ter carro, não ter fama, não ter prestígio, mas se ele tiver Deus, ele deita e dorme, ele tem paz. Se ele tiver Deus, amados irmãos, ele tem esperança. Se ele tiver Deus, ele tem alegria. Se ele tiver Deus, amados irmãos, não falta paz na sua casa, não falta paz na sua vida, e ele pode dizer aquele hino: oh, glória a Deus. A minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. Sinto gozo eterno, né? Ele pode cantar esse hino com alegria, porque ele tem Deus na vida. Mas se o homem não tiver Deus, amados, é só tristeza, murmuração, choro, reclamação, dor, e isso e aquilo, e problema para cá, problema para lá, porque faltou Deus, faltou tudo. Jesus Cristo, ele sabia que naquele momento, ele ia experimentar a pior dor, que era ver o Pai, aquele que ele sempre teve comunhão, virar as costas para ele. Jesus Cristo sabia que naquele momento, na santidade de Deus, Deus não ia olhar para ele como aquele olhar, como ele sempre olhou. Naquele momento, por causa daquele pecado que ele estava recebendo, ele sabia que Deus iria virar. Deus ama o pecador. Deus me ama, de tal maneira que a Bíblia diz que ele enviou Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, para salvar o homem. A Bíblia diz que de tal maneira Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para morrer, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas Deus não ama o pecado.
Há uma diferença. O amor de Deus, amados irmãos, ele vai acompanhando o homem até no momento do último respirar. Até no momento do último respiração. Mas Deus não ama o pecado. E se o homem morrer no pecado, está escrito que a condenação eterna espera para ele. Jesus Cristo sabia que neste momento ele precisava de uma preparação. Ele precisava se preparar para enfrentar aquela dor, para enfrentar a cruz, para enfrentar aquela última dificuldade. Jesus Cristo passou por muitos momentos. Passou momentos que as pessoas rejeitavam. Passou momentos, amados irmãos, que as pessoas pegaram em pedra e quiseram apedrejar. Passou momentos que as pessoas diziam que esse estava cheio de demônio. Que esse expulsa demônio é pelos demônios. Jesus Cristo passou por muitas lutas. Por muitos problemas. Ele diz, a minha alma está cansada. A Bíblia diz que Jesus chorou. Mas nada se comparava ao que ele estava para passar. Nenhuma dor que Jesus passou antes da rejeição, os discípulos virando as costas e indo embora. Nada se comparava com a dor que ele ia passar, que era a separação de Deus. Jesus Cristo diz aqui, eu vou orar. Você quer um conselho para ser bem-sucedido nos momentos das adversidades? Ore. Tem gente que gosta de ser crente 6 horas. O que é o crente 6 horas? 6 horas por mim. 6 horas por mim. Ô irmão, ora por mim lá no círculo de oração, sexta-feira. Bom João, oh, glória a Deus, irmã Aparecida. Lembra de mim nas orações. Não? Mas há uma diferença entre ser crente 6 horas e crente que ora. Há uma diferença muito grande. Enquanto uns querem que as outras pessoas orem por eles, mas enquanto isso o outro já está orando. Enquanto isso, orar, amados irmãos, é buscar comunhão. É ter comunhão com o Pai. Quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. E o que é comunicação? Comunicação é eu falo com você, você fala comigo. Eu te pergunto, você me responde, isso é comunicação. Quando nós estamos lendo a Bíblia, Deus está falando conosco. Quando nós estamos orando, nós estamos falando com Deus. Estamos fortalecendo a nossa comunicação, a nossa comunhão. A Bíblia diz aqui, ele tomou consigo a Pedro, Tiago e João e começou a ter pavor e angustiar-se. Amados, tem momento na vida, tem dificuldades que a gente passa, tem lutas que a gente atravessa, que é tão difícil que a gente tem medo. A gente sente angústia na alma, de estar enfrentando um problema que você não sabe o que você faz. A gente não sabe o que faz. E aquilo nos causa medo, aquilo nos causa angústia. Meu Deus, e agora o que vai ser? O que eu faço? Jesus aqui, amados, naquele momento ele disse, eu vou levar alguém comigo. Eu vou chamar aqui alguns discípulos para ir comigo, para eu não estar sozinho. Como é bom, amados, nós podemos contar com irmãos nos momentos das nossas adversidades que vão estar conosco. Que vão estar conosco, vão nos acompanhar, vão nos ajudar. Mas não foi o caso aqui. Jesus aqui contou com Pedro, Tiago, João. Vem cá, vamos ali comigo. Esteja comigo. Vamos orar comigo. Vamos aqui interceder comigo aqui. Eu estou para passar por um momento pior da minha vida. E eu preciso de a companhia. Eu preciso de alguém que esteja comigo, que esteja aqui orando comigo. Jesus aqui pega esses 3 discípulos e leva junto consigo para um lugar chamado Getsêmani. Esse lugar aqui é muito interessante. Era um jardim que tinha no pé do Monte das Oliveiras. Nesse jardim, ele tinha muita oliveira. Tinha muita fruta, né, da oliveira. E naquele lugar, era um lugar que o Getsêmani quer dizer lugar de prensar para o azeite. Lugar de se produzir o azeite.
aonde havia aquelas pessoas que cultivavam a oliveira, levava ali e prensava o fruto para produzir o azeite. Um lugar que prensava a azeitona para produzir ali o azeite. Lugar de luta. Jesus agora chama os seus discípulos, vem comigo. Vamos estar orando comigo, vamos interceder comigo. E é interessante, amados irmãos, que no momento que Jesus chama os discípulos, Jesus fala assim, fica aqui comigo, e eu vou ali mais adiante, eu vou orar. Naquele momento, Jesus sabia que o que ele ia passar, ele teria que passar sozinho. Ele sabia que na Via Cruz, ali ele não ia ter Pedro, não ia ter João, não ia ter Tiago, não ia ter Bartolomeu, não ia ter mais nenhum dos apóstolos. Não ia ter ninguém com ele ia passar sozinho. Jesus fala assim, fica aqui comigo, ora aqui comigo, intercede aqui, vigia aqui um pouco, que eu vou ali mais adiante. E é interessante que quando Jesus sai, Jesus volta novamente, Jesus chega ali, olha, aqueles discípulos estavam dormindo. Jesus ali havia levado eles para estar orando, para estar vigiando. É interessante, amados irmãos, que eles estavam no lugar certo, mas dormindo na hora errada. Muitas vezes a gente está na casa do Senhor. Vamos trazer para nós hoje. Nós estamos na casa do Senhor. Nós estamos no lugar certo, lugar onde Deus aperta, onde Deus nos amassa, onde Deus nos espreme. Amém? É a casa do oleiro. O oleiro pega o barro e ele amassa, né? Ele espreme o barro, ele junta, ele bate. Mas depois ele coloca na roda e faz dele um vaso. A casa do Senhor é considerada como a casa do oleiro. É o lugar de prensar, o lugar onde nos aperta, é onde a gente está bem, e de repente Deus dá um puxão e dá uma apertada, e a gente chega a chiar. Mas é o azeite saindo, preocupa não. Se Deus nessa noite está apertando, não preocupa não. É porque Deus está ajustando. Mas é interessante que eles estavam no lugar certo, mas dormindo na hora errada. Eles foram para aquele lugar pensando que aquele lugar era lugar de descanso. Pensando, talvez eles teriam andado com Jesus o dia todo, eles teriam passado ali aquele dia com Jesus, Jesus ensinando e pregando e anunciando, vida sendo curada, vida sendo abençoada, os discípulos ali auxiliando. Não, Jesus está nos levando, é para a gente descansar. Você já sentiu que você está fazendo a coisa errada na hora errada? Muitas vezes a gente faz isso, a gente está aqui na igreja, no lugar certo, mas às vezes a nossa mente está lá no trabalho de amanhã. A gente está pensando na enceradeira, no vecchio, o vecchio está quebrado, e o que eu vou fazer? Meu Deus, eu tenho que arrumar aquele vecchio. Meu Deus, a minha máquina do landscape tem que apertar o botão. O carro precisa de ajustar isso, precisa de fazer aquilo. A high school, a escola e o trabalho e isso. Meu Deus, amanhã é dia de maratona. O que eu vou fazer? Eu vou ter que entregar a pizza. Como é que eu faço? Aonde que eu vou? Eu pego a 495 e a gente começa a embaraçar. A gente está no lugar certo, mas nós fazendo coisa errada. Pensando nas coisas que pode deixar para depois, mas a gente não deixa. A gente acaba sendo embaraçado e perdendo aquilo que Deus quer falar, aquilo que Deus quer fazer. Mas que não seja o nosso caso hoje. Que a nossa mente esteja ligada no trono de Deus, naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus está falando nessa noite. Que a nossa mente esteja cativa à palavra de Deus. Para que nós não venhamos perder aquilo que Deus está falando aqui. Os discípulos estavam no lugar certo, mas fazendo a coisa errada. Era mais ou menos como ele ir para a festa, ir lá na festa, lugar de festejar, lugar de se alegrar, a pessoa chegar lá e começar a chorar. Você já viu uma coisa dessa? Ou de repente chega num velório, que é lugar de gente que chora, lugar de gente que está todo mundo chorando, a pessoa chegar lá e começar a rir. Morreu, tadinho, que beleza, que maravilha. Né? Glória a Deus.
tudo tem o tempo, tudo tem o seu local, tudo tem a sua ocasião. A gente vai para a igreja, a gente põe uma roupa, né? Imagina se a gente chegar aqui de short, de tênis, sem meia, na casa do Senhor para ouvir a palavra de Deus. Você for convidado para ir lá na White House, ter um almoço com o Mr. President lá, né? E de repente você pega lá, vai lá e compra uma chinelinha de dedo, um bonezinho virado para trás, uma camiseta escrito assim, Brasil, né? Aí você chega lá, ainda bate assim nas costas do presidente. E aí, meu, como é que tá? Né? Não, a gente não faz isso, né? Mais ou menos isso. É a gente fazer as coisas erradas no lugar errado. Ou tá no lugar certo e fazer coisa errada também. Tá aqui, mas não tá. Tá aqui, mas não tá ligado. Deus está falando, mas não entende. Deus está ministrando, mas eu não quero saber. Eu estou aqui de corpo, mas a minha alma e o meu espírito está bem longe daqui. Foi o que Jesus, uma certa vez, ele falou. Aquele povo gritando, Hosana, Hosana. E jogava ali. Aí Jesus olha para aquele povo e diz, esse povo me louva de lábios. Mas o coração deles, está distante. Meu Deus. E Deus olha aqui dentro. Deus olha o nosso coração. Deus olha a motivação. Quando Jesus chega, os discípulos estão dormindo. Versículo 35. Tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orava para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Amados, interessante. Por que Jesus orou pedindo, se fosse possível, passasse aquele momento, aquela hora? Passa dele aquele copo que ele teria que tomar. Aquele momento. A Bíblia diz, no livro de Lucas, capítulo 22, a mesma passagem. Mas Lucas, ele relata com uma questão a mais. Lucas, ele relata essa passagem, no versículo 44 do capítulo 22, que Jesus orou com tanta intensidade que o suor dele se tornou em sangue. O gemido, a dor era tão grande na alma. E tamanha foi a intensidade da oração de Jesus, que o seu suor se tornou em gotas de sangue. Que coisa terrível. Que agonia terrível que Jesus estava passando. E ele ora aqui agora, pede a Deus, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Tem momento na vida, irmãos, que a gente, se pudesse, se tivesse como, a gente pedia também a Deus, Senhor, eu não queria passar por isso. Senhor, eu não queria estar passando por isso. Eu não queria estar passando por esse povo me perseguindo. Eu não queria estar passando pela inveja das pessoas. Eu não queria estar passando por essas pedras que eu estou tomando. Eu não queria estar passando. Eu imagino que se você perguntasse, ou eu perguntasse a José, José, você gostaria de estar aqui nessa cisterna, José? É lógico que ele ia falar, ele não é masoquista, ele ia falar, não. Eu não sei nem por que eu estou aqui. Tem misericórdia de mim. Passa de mim esse cálice, me tira daqui. Se nós perguntássemos José lá na casa de Potifar, José, você está gostando de morar aqui na casa de Potifar, no Egito? Eu tenho certeza que José ia falar assim, você está doido. Eu queria a casa de papai. Eu queria estar lá na onde eu não deveria ter saído. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Se nós perguntássemos a José um pouquinho mais adiante, quando ele estava lá naquela prisão, José, aqui é um lugarzinho até bom, né? Morar na prisão aqui do Egito deve ser, não é tão ruim, né? Eu imagino, amados irmãos, que José teria falado assim, você está doido? Passa de mim esse cálice. Porque até então José não entendia o propósito. Até então José não entendia que era Deus.
que era Deus trabalhando. Tem momento da nossa vida, amados, que a gente tem que tomar. É nós. É Deus trabalhando na minha vida, é Deus trabalhando na sua. Tem momentos na nossa vida, se a gente pudesse, Senhor, passa de mim esse cálice. Transfere esse cálice para minha irmã. Transfere esse cálice para o meu irmão. Principalmente quando é caso de enfermidade, é problema, é luta, é choro, é família. Né? A gente é doido para passar isso para os outros. Para nós, não. Agora, quando é um caso de bênção, de toma posse, Deus está abençoando, Deus está fazendo isso. Oh, glória a Deus, Senhor, manda mesmo, manda mais. Derrama, Senhor, o vaso de mistério aí. Né? Mas quando é coisa difícil, Jesus não pediu para passar para outro, mas ele pediu, se fosse possível, ele passasse dele aquele cálice. Se depois nós perguntássemos para José, depois que José se tornou governador, lá do Egito, depois que José teve um encontro com a família, depois que José revelou aos irmãos, o que ele revelou, ele falou assim, não foi vós, foi Deus que me permitiu chegar aqui para livramento da vossa alma. Se nós perguntássemos a José, se você tivesse passado o seu cálice lá na cisterna, ou lá na casa de Potifar, ou lá na prisão, o que teria acontecido? Teria estragado os planos de Deus. Hoje teria perecido eu, a minha família, os meus pais, lá na terra de Canaã. Vale a pena. Mesmo que a gente às vezes não entenda no momento, mas Deus está no controle. Amém? Jesus aqui ele diz, Abba Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, e sim o que tu queres. Amados irmãos, 3 coisas que eu gostaria de ressaltar aqui nesta noite, dentro dessa mensagem. A primeira coisa, para nós nos prepararmos para as adversidades, para as lutas, para os embates, para os combates, para os problemas que possivelmente nós vamos passar, todos nós passamos. Não tem nenhum, amados irmãos, que não passe problema. Se não está passando, tem alguma coisa errada. Talvez, amados irmãos, o diabo não se levanta contra, sabe por quê? A gente já está fora do propósito de Deus. Aí está tudo tranquilo, o diabo nem mexe. Não, deixa, eu vou dando corda. No momento final, eu puxo a linha. Eu puxo, né? Pronto. Está tudo tranquilo, tem dinheiro na conta, saúde. E está tudo tranquilo. Não precisa mais nada. Nem de Deus não precisa, né? No momento de bom. Não precisa entre aspas. Nós precisamos de Deus em todos os momentos. Em cada segundo. Nós precisamos de Deus. Mas muitas vezes, amados, a gente passa por luta e nós precisamos nos preparar para ela. A primeira preparação, eu já falei aqui, que é orar. Nós precisamos orar. Jesus Cristo ele nos ensina aqui a orar. Versículo 34. Jesus disse aos discípulos outra coisa. Jesus deixou os discípulos e falou assim, olha, vocês vigiai e orai. Vocês ficam aqui vigiando comigo e orando. Amém? Jesus ele deixou aqui como deveria fazer para preparar para os momentos difíceis, para carregar a cruz, para passar as adversidades. Jesus agora volta e encontra os discípulos dormindo. Mas Jesus novamente fala com eles. Vocês não puderam vigiar comigo nenhuma hora? Nenhuma hora puderam orar? Nenhuma hora puderam vigiar? E nós precisamos, amados irmãos, atentar para o que Deus está falando. Se nós queremos ser bem-sucedidos e permanecer de pé nas adversidades, nós precisamos dessas 3 coisas. Primeiro, orar. A segunda coisa, vigiar. Ou nós podemos inverter, não tem problema.
Amém? Pode colocar vigiar e orar, como o texto aqui diz. Não tem problema nenhum. Nós precisamos estar orando e com vigilância. Sabe por que vigilância? O inimigo, ele é astuto. O diabo, ele não está brincando. Ele não pega a gente como boneca e fica lá brincando, como um gatinho. Se o diabo ele pudesse rasgar a gente no meio, ele rasgaria. A Bíblia diz que nós não somos consumidos, nós não somos destruídos pela misericórdia e graça de Deus que se renova em nossas vidas a cada manhã. Porque se ele pudesse, ele pegava eu no meio, ele rasgava. Graças a Deus que não pode, porque o sangue do Cordeiro está sobre a nossa vida, amém? E aonde tem o sangue, o diabo não toca. Aonde tem o sangue, a marca do sangue, da aliança, o diabo não pode se andar, o diabo não pode tocar. Quando nós voltamos lá para a Páscoa dos judeus, para a saída do povo, ali Moisés deu uma ordem para o povo, olha, sacrifica um cordeiro, mata um cordeiro para a família. E vocês pegam aquele sangue do cordeiro, põe numa bacia, vai nos ombrais da casa e passa lá o sangue do cordeiro nos ombrais. E quando o anjo chegar, o anjo da morte chegar, quando ele ver o sangue, ele vai passar por cima. Nos judeus eles não celebram, eles celebram o Passover, ou seja, passagem por cima. Porque ali ele não podia entrar, ali ele não podia destruir, ali ele não podia tocar. Amados irmãos, e nós temos hoje não o sangue daquele cordeiro que foi morto ali, nós temos o sangue do Cordeiro de Deus que foi imolado, que foi sacrificado, o seu sangue foi vertido e está sobre a nossa vida e o mal não toca. O diabo não toca. Porque nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro. Mas Jesus aqui, ele deixou aqui para os discípulos vigiai. Vigiai e orai. Sabe por quê? Porque o diabo, ele é astuto. O diabo, ele é traiçoeiro. O diabo arma cilada. O diabo sabe como engodar. E se nós não vigiarmos, se nós não estivermos atentos para o que Deus está falando, amados irmãos, o diabo nos amarra. E sabe o que acontece? A cobertura do sangue está aqui. O diabo nos tira debaixo dela. E aí? Aí ele ciranda. Aí ele acaba. Aí ele destrói casamento. Ele destrói alegria. Ele destrói sonhos, futuro. Ele destrói os planos de Deus. Porque se o homem sair debaixo da proteção de Deus, amados irmãos, ele está alego para poder ser alvo fácil do diabo. Ele está à mercê do inimigo. A mão de Deus está estendida. Mas cabe a mim me abrigar debaixo dela. Porque se eu não entrar, se eu não vigiar, e se eu não estiver em oração, o diabo pode me engodar e me tirar debaixo dela. Debaixo da proteção de Deus. E é interessante quantas pessoas têm perdido a proteção de Deus. Quantas pessoas têm saído debaixo da potente mão de Deus. Quantas pessoas têm saído do esconderijo do Altíssimo. Debaixo da sombra do Onipotente. E têm ido passear, que nem Chapeuzinho Vermelho. Vamos passear na floresta. Cadê, o seu lobo? Né? E o diabo está assim, só enganando, fingindo de vovozinha, para poder enganar. Vigiai e orai. Esses dois pontos é fundamental para a nossa saúde espiritual, para a nossa vida, para nós permanecermos de pé no meio das adversidades. Quando nós estamos vigiando e orando, o diabo, vem cá que eu tenho aqui uma oferta para você. Você já logo discerne aquilo e fala assim, sai para trás, Satanás. Está repreendido. Vem cá, eu tenho aqui uma coisa boa para você. Tenho aqui um pacote aqui. É só você usar. Você vai se sentir o máximo. Você logo vai falar assim, sai para trás, Satanás. Com a sua oferta, com essas drogas. Sai para trás. Vem cá, tem um cigarrinho aqui, um baseado. Vem cá.
Ah, pastor, você está falando isso? É, amados irmãos, é Deus falando. É o que o diabo vai oferecer lá fora. Essas imundícies. Ah, mas tem crente que usa isso que cai. E eu conheço, não é um, não é dois, não é três, é muitos. Que não vigiaram. Vem cá, eu tenho uma coisa boa para você aqui. É um investimento novo. É uma coisa boa. Vem cá, você vai ficar rico. Você vai ficar milionário em pouco tempo. Sai para trás, Satanás. Sai para trás. Sai para lá. O Senhor te repreenda. Vigilância. É interessante, amados irmãos. Quem já pegou passarinho? Quem foi, né? Armava arapuca e colocava lá a armadilha. Colocava uma comidinha ali dentro. O passarinho chegava e tinha uns que escapavam. Tinha uns que ia ali comer. E no momento que a arapuca estava para cair, ele era mais esperto e fugia. Mas de repente, ele olha de novo. Aquela armadilha, mas ele vê ali comida. Ele vê ali a chance de encher a barriguinha. Fácil. Ele esquece do apuro que ele passou ontem. E o diabo está só esperando, né? O passarinheiro está lá só esperando. Novamente ele desce. Novamente ele vem comer de novo, no mesmo lugar. O mesmo passarinho. E o diabo ali pega e a arapuca cai. E prende aquele passarinho. E o passarinheiro passa a mão nele e leva. Leva o seu prêmio. Aqui, peguei. Olha o canarinho que eu peguei hoje. Olha aqui, que bonito. Cantava tão bem, louvava tão bem, né? Ficava de árvore em árvore, bonito. Agora está aqui preso, olha aqui, está na minha gaiola. Está amarrado aqui. Aqui ele não sai. Aqui ele come o que eu ponho. Aqui ele bebe o que eu dou. E tem muita gente amarrada na gaiola do diabo. Tem muita gente preso na esparrela do cão. Tem muita gente porque não vigiou. A oferta chegou. Coisa fácil. É coisa boa, né? É interessante que quando aquela missionária Paulette ela pregou aqui, ela falou uma coisa interessante. O mundo oferece coisa boa. Né? Coisa boa. Se ela oferecesse uma coisa ruim, se oferecer para você um tomate podre, você nem vai olhar para ele. O diabo não oferece isso. Ele oferece coisa boa. Ele põe coisa boa para te oferecer. Só que Jesus, ele não oferece coisa boa, ele oferece coisa melhor. Ele oferece o melhor. Quando Deus olhou lá de cima, não viu ninguém. Deus olhou lá, Jesus Cristo falou, Pai, eu vou. Deus enviou o melhor. Deus enviou o seu Filho unigênito, o melhor de Deus, para vir ser morto, sacrificado, imolado, para perdoar os nossos pecados. Não é sangue de bezerro que vai perdoar, não é sangue de carneiro, não é sangue mais, amados irmãos, de pássaro, mas é o sangue precioso do Cordeiro de Deus, que foi imolado, que foi pago um alto preço naquela cruz pela minha vida. E agora nós estamos aqui vendo a palavra de Deus. A segunda coisa, vigiar. A terceira coisa que nós aprendemos aqui com Jesus, versículo 36. Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, e sim o que tu queres. A terceira coisa, amados irmãos, que nós podemos aprender com Jesus aqui, para enfrentar as adversidades, é aceitar a vontade de Deus. Aceitar o plano de Deus. Aceitar o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida. Jesus Cristo ele veio com um objetivo. Pagar o preço. Para redimir, para salvar o pecador. E quando ele veio, amados irmãos, com esse objetivo, ele só tinha esse objetivo.
Satanás tentou tirar de todos os jeitos Jesus do objetivo, do propósito. Satanás ofertou a Jesus, olha, tudo isso eu te dou, toda a glória, todo o dinheiro, tudo isso que eu te dou, porque a mim foi entregue, eu te dou a você, se tão somente você se prostrar e me adorar. O diabo faz oferta, o diabo oferece, o bom, não é? Imagina, glória, fama, prestígio, nome, poder. Ele ofereceu isso para Jesus. Tentando tirar Jesus do projeto, do propósito. Tentando tirar Jesus, amados irmãos, daquele objetivo que ele veio cumprir, que é salvar, resgatar, perdoar a vida do homem, o pecado do homem. O diabo também, amados irmãos, ele tenta nos engodar, para que nós venhamos sair da vontade de Deus, sair de dentro do propósito de Deus. Agora cabe a nós a estarmos alertas ao propósito de Deus. Eu quero ou eu não quero? Aceito a vontade de Deus para a minha vida ou eu não quero a vontade de Deus? Se Jesus perguntar para você agora, se você quer o projeto dele para a sua vida ou não, qual seria a sua resposta? Deus desce lá do céu e fala assim, meu filho, eu tenho um projeto, eu tenho um propósito para a sua vida, mas o caminho é difícil, o caminho é estreito, lutas, dificuldades você vai enfrentar, você vai ser perseguido, você vai ser maltratado, vai ser rejeitado, você vai ser até morto por minha causa, pela minha causa. Você vai aceitar ou não? É lógico que a gente vai falar para Deus, né? Senhor, é glória. É claro que eu aceito o teu projeto. É claro que eu quero a tua vontade. Mas é interessante que nós falamos isso para Deus. Senhor, seja feita a tua vontade. Mas muitas vezes nós tropeçamos na nossa. Nós colocamos a nossa vontade na frente. Nós nos atrapalhamos porque nós falamos que queremos a vontade de Deus sendo feita na nossa vida, mas não deixamos a nossa de lado. Nós queremos que a vontade de Deus seja feita junto com a nossa. Ninguém quer carregar a cruz, todo mundo quer carregar, amados irmãos, é coroa. Hoje em dia, nós estamos vivendo uma época difícil que os crentes não querem carregar a cruz, porque cruz fala sofrimento. Cruz fala, amados irmãos, de luta, de adversidades que nós enfrentamos, que nós passamos. Jesus ele olhou para os discípulos e disse, olha, aquele que quer vir após mim, carregue a sua cruz, tome a sua cruz e me siga. Mas hoje em dia, as pessoas estão aposentando a cruz, já nem fala de cruz mais, às vezes. Nem fala mais de carregar cruz, não fala mais de responsabilidade. Não fala mais de tomada de posição com Deus, de conserto. Estão falando muito, amados irmãos, é de Deus vai dar, Deus vai fazer, Deus vai operar, milagre vai acontecer, só toma, recebe. Mas é interessante que para nós recebermos a bênção, nós temos que tomar a posição com Deus. Se nós queremos, amados irmãos, alcançar o objetivo, nós temos que correr atrás. Nós temos que nos levantar e ir adiante. Quando fala assim, em sofrer pela cruz, sofrer pela causa, pelo evangelho, hoje em dia ninguém quer sofrer. Hoje em dia ninguém quer pagar um preço. Na verdade, nós queremos que Deus faça é a minha vontade. E Jesus aqui nos ensina aqui essas 3 lições. Orar, vigiar e seja feita a tua vontade, não a minha. Será que nesta noite nós estamos com esses 3 requisitos na nossa vida já? Será que nós já estamos orando? Como que está a nossa oração? Vamos ficar de pé?
Pega aqui, Nicolas, esse violão aqui, começa a tocar ali alguma coisa. Você começa a tocar um nó aqui, se não tiver nó, você vai no dó mesmo. Deus vai ter misericórdia, vai ter dó da gente. Amém? Não tem não? Então, Deus tem dó de nós aqui. Toca alguma coisa aí para nós. Como é que está esses 3 requisitos na nossa vida? Como é que está a oração? Se nós pegarmos o que os médicos fazem, o médico, você chega lá com dor, ai, o médico faz uma pergunta, de 0 a 10, qual o nível que você está? Ah, tá 7, tá doendo muito. Aí o médico, pela nota que a gente dá, ele dá um remédio. Se a gente fala que tá morrendo, tá com 10, ele taca logo uma morfina no nosso sangue, pra gente relaxar, né? Alguma coisa assim parecida, um remédio bem forte. Vamos fazer agora esse exame nosso. De 0 a 10, a nossa oração. A nossa vida de oração. Examine-se o homem agora a si mesmo. Como que está a nossa vigilância de 0 a 10? E como que está a nossa aceitação da vontade de Deus de 0 a 10? 10 é no último nível. É o nível que nós estamos orando muito. Estou orando muito. Eu estou vigiando demais. Eu estou aceitando a vontade de Deus. O livro de Isaías diz, porque os meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas nós temos aceitado ela de 0 a 10. Ou nós estamos aqui, Senhor, seja feita a minha vontade assim na terra como no céu. Jesus nos ensinou a orar, a oração do Pai Nosso. Mas muitas vezes nós invertemos a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Nós invertemos ela para nós. Seja feita a minha vontade assim na terra como no céu. Amém. Nós fizemos um exame agora. De 0 a 10. Eu não sei o nível que você está. Eu sei o que eu estou. Eu sei o que eu estou passando. E uma coisa interessante, amados. No meu nível que eu estou agora, eu vou chamar e eu estaria aqui. Porque eu preciso mais. Eu preciso mais oração. Eu preciso mais vigilância. E eu preciso mais a vontade de Deus seja feita na minha vida. Eu não sei em que nível você está. Talvez você já está no nível do céu. Glória a Deus. Ora vem, Senhor Jesus. Num patamar de glória, de oração o tempo todo. Vigilância o tempo todo, alerta. A vontade de Deus sendo feita constantemente. Mas eu estaria aqui porque eu preciso mais. Eu estou como o apóstolo Paulo, não que eu seja perfeito, que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, né? Esquecendo das coisas que para trás fica, eu avanço para o alvo, para alcançar aquilo pelo qual eu fui alcançado, alcançar a vontade de Deus, alcançar o querer de Deus, alcançar a paz, alcançar a salvação, alcançar, aleluias. Nesta noite, o Senhor nos convida. Vamos meditar como está a nossa vida. Se você quer vir aqui à frente, nesse momento, mas venha com um coração sincero. Venha com o coração quebrantado na presença do Senhor. Venha com o coração sincero para tomar uma posição com Deus, para consertar a sua vida. Deus está dando chance.
Deus está dando nesta noite a oportunidade. Esta oportunidade, amados irmãos, é uma oportunidade séria. É uma vida de conserto com Deus. Para de brincar. Para de brincar com Deus. Para de brincar com as coisas de Deus. O diabo está armando. O diabo está preparando. Mas nesta noite o Senhor, oh aleluias, nesta noite Deus tem falado ao nosso coração. Aleluia, Jesus. Grupo de louvor, vamos aqui louvar sim. Aleluia, Jesus. Adore ao Senhor, igreja. Exalte ao Senhor. Aleluia. Oh, é santo. Ele foi morto, santo, santo ele é. Deus é santo. Um novo cântico, ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Adore a Ele. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Eu te adoro. Meu Deus, tu és precioso. Sinta, sinta, sinta. Estás vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Aleluia. Meu Deus, meu Deus, meu Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir
Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim. Adore, igreja, eu te adorarei. Aleluia, Jesus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Aleluia, adore, adore. Adore a Ele, a Ele, a Ele, a Ele, a honra, a glória, a Ele o louvor, a Ele a santidade. Meu Deus, encha, Senhor, da tua glória, encha a tua casa do teu poder, encha, Senhor, da tua presença. Aleluia, aleluia, Jesus, aleluia, oh, glórias, aleluia, Jesus, aleluia. Adoramos, Senhor, exaltamos, Senhor, te adoramos, Jesus, te exaltamos, ó Pai. Tu és grande, tu és poderoso, tu és santo, tu és o El Shaddai, tu és digno, tu és maravilhoso, tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. Tu és o Alfa, tu és o Ômega, tu és o princípio, tu és o fim, Senhor, tu és santo, tu és digno, tu és o grande eu sou, tu és o Deus Todo-Poderoso, tu és aquele que era, que é e que há de vir. Oh Deus, tu és a raiz de Davi, a raiz de Jessé. Oh Deus, tu és a estrela da manhã. Deus, tu és, Senhor, ó Pai, maravilhoso. Te adoramos, te exaltamos, te engrandecemos, ó Pai. Te dizemos, Jesus, tenha liberdade nesta noite de operar, tenha liberdade nesta noite, Senhor, ó Pai, de libertar, tenha liberdade, Senhor, ó Pai, de quebrar o laço do inimigo, o laço do passarinheiro quebrou, e a tua palavra diz que nós escapamos. Meu Deus, meu Deus. Jesus, teu nome é força, és fôlego de vida, misteriosa água viva. Meu Deus, oh glória, aleluia. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu
glória. Receba a igreja, receba a visitação, receba o poder, receba a glória de Deus. Meu Deus, aleluia. Meu Deus, encha essa casa, Jesus. Encha, Jesus. Encha, Jesus. Encha, Senhor. Encha o vaso. Encha do teu poder. Encha, Senhor, a tua glória. Encha, Jesus. Encha, Senhor, este lugar. Louvores ao Rei. És tudo para mim, e eu te adorarei. Cubra com teu precioso sangue, Jesus. Cubra, Senhor, com a tua glória. Cubra, Senhor, com a tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, toca, Senhor.